Olá, sétimo ano. Espero que estejam todos bem. A gente veio falando então sobre a questão das cores, né? A gente teve uma aula falando sobre as cores como expressão de sentimentos e tudo mais. Eu falei um pouco sobre como que elas são usadas no cinema, por exemplo, para transmitir uma sensação pro espectador. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre como que essas cores são utilizadas nos estilos artísticos, né, na arte, durante a história da arte, e a gente falou sobre o cubismo e o fauvismo, que mostrei um pouco como que eles utilizavam as cores vibrantes, e não só as cores também, mas os outros elementos, né, da arte que a gente já vem visto até aqui. A gente falou sobre o ponto, linha e cor, e eu tô falando um pouco sobre como que elas são utilizadas, esses elementos são utilizados na arte. Então, assim, a gente vai falar um pouco da continuidade, né, falando sobre a utilização desses elementos nos estilos da arte. E aí, falando um pouco sobre a questão das cores, né? No livro de vocês, lá na página... Não coloquei aqui. Mas lá na página 19... Lá na página 19, ele vai falar um pouco sobre a questão das cores e como que o mundo, né, ele é cheio de cor. E que a luz, como a gente falou na aula sobre as cores, né? A luz, ela é responsável pela existência das cores. E a cada mistura de cores surge uma nova coloração. Então, é tudo aquilo que a gente conversou lá na aula sobre as cores, que eu falei sobre as cores primárias, sobre as cores secundárias, a questão da luz e a questão das misturas de cor nas tintas, por exemplo. E aí, dando continuidade, o que o livro de vocês traz, né? Isso é um trechinho do livro que ele diz que é a partir dessa mistura que os pintores de diferentes lugares e diferentes épocas expressam seus sentimentos, sua visão de mundo, né? Então eu trouxe aqui esse exemplo, tem essa obra de arte, essa pintura, né? Que ela traz do lado essa paleta de cores. Então são as cores que são, essa paleta são esses quadradinhos, né? São as cores, a gente chama de paleta de cor, são as cores que foram utilizadas pelo artista nessa obra, as cores principais. Então a gente tem, por exemplo, aqui um pouco do vermelho, muitos tons terrosos e um pouco do azul. Então, como a gente vem conversando, né, como o artista ele vai utilizar das cores para expressar seus sentimentos e expressar suas ideias também. Agora, na aula passada, então, a gente falou sobre o cubismo e fauvismo. Nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre a antiguidade clássica e sobre o Renascimento. Primeiro, explicando o que é a Antiguidade Clássica. A Antiguidade Clássica é o período da arte greco-romana. Então, é o período, né, dos impérios grego e romano. E é o período que os gregos e romanos, que a gente utiliza, né, a inspiração na arte feita pelos gregos e pelos romanos. Então, a gente tem principalmente, né, isso muito claro na questão da escultura. Eu sei que eu falei que a gente ia falar de cor, mas a gente vai falar sobre outros elementos também. E isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente chegar na parte do Renascimento. A questão da escultura na Antiguidade Clássica, a gente tem muito a questão dessa busca de uma perfeição. Então, eles tentam fazer as coisas, as pessoas da forma mais perfeita possível. Tem uma ideia de tentar retratar uma beleza idealizada, por isso que tem muitos músculos e muitas formas, às vezes são muito simétricas também. Vale ressaltar que essa escultura aqui do lado, ela tá sem os braços por conta da deteriorização do tempo. Não é algo que foi feito assim, é algo que foi com o passar do tempo em muitas batalhas também feitas nas regiões, não só pela própria ação do tempo no material, mas também pela ação humana. A gente tem essa destruição, né, da certa
destruição dessas obras que foram feitas nesse período. O Renascimento, ele é um período que acontece, lembrando que aqui esse período da arte greco-romana, ele é um período antes de Cristo, então é de muitos anos antes. E aí, séculos depois, a gente tem lá entre o século XV e o século XVI, surge o Renascimento. E o Renascimento, ele vai envolver várias áreas, né, da cultura, então a gente vai estar na artística, na cultural, mas também é muito ligado à ciência, a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Os temas das obras, né, do Renascimento são geralmente religiosos, e a gente tem essa relação com a Antiguidade Clássica. Eu comecei falando, né, daquele período da Antiguidade Clássica, porque o Renascimento ele vai se inspirar nessas obras da Antiguidade, dessas obras greco-romanas. Por isso que ele recebe esse nome Renascimento. Ele recebe esse nome porque se considera como um renascer das artes e das culturas antigas. Então, um renascimento, ele vem justamente disso, de renascer a Antiguidade Clássica. Então, a gente tem aqui essas semelhanças, né? A utilização do material, por exemplo. E aí, eu coloquei aqui um pouco que tem no livro de vocês, falando sobre o Renascimento, que ele busca, né, trazer de volta os valores da Antiguidade Clássica. Então, a gente tem uma revalorização da beleza física idealizada, como eu falei, a Antiguidade Clássica, eles vão tentar retratar o corpo humano de uma forma muito idealizada. Eu costumo falar, né, que é como se fosse um Photoshop, então eles faziam, especialmente na Grécia. Em Roma, no período romano, isso já diminui um pouco, mas na época da Grécia, as esculturas eram feitas, por isso que a gente tem essa ideia que a gente fala de uma pessoa bonita é um deus grego. Então, vem disso daí, porque essa ideia de os gregos valorizavam essa beleza, assim, de uma forma muito idealizada, quase inalcançável. E aí eles faziam, né, o que muita gente critica hoje, que algumas pessoas fazem com o Photoshop, eles faziam isso nas esculturas. Tem uma inspiração na natureza, que aparece também no Renascimento. E uma questão do Renascimento é que tem o surgimento de técnicas de pintura com a tinta a óleo. Então, eles vão surgir, vai ter um novo tipo de tinta que eles vão fazer, e aí eles vão conseguir fazer cores mais vivas a partir daí. Por isso que a cor aqui ela é importante nesse período, porque ele tem essa invenção, né, essa criação desse novo tipo de tinta, que vai ser utilizado para fazer essas cores, né, mais vivas. Então, a gente tem esse exemplo aqui, né, essas cores que foram feitas, né, com essa tinta a óleo. Então, eles começam a utilizar muitas cores, como tons de azul, os tons de rosa e verde, assim, sempre de um jeito que fosse... Não é gritante, né, não é aquela... como era em algumas obras cubistas que a gente viu na aula passada. Mas as cores também são vivas, assim, são mais claras, mas são fortes, vivas de uma forma diferente, não é tão chamativo como era nas obras que a gente viu na aula passada. Nessa daqui é um pouco mais discreta, mas ainda tem um certo brilho, né, por ser, como eu falei, tem uma inspiração, né, na antiguidade. A gente consegue ver, né, na pintura, a forma como o corpo humano ele é representado na tela. E a questão das cores também são cores... as obras geralmente são muito coloridas, mas geralmente com esses tons um pouco mais claros, assim. São cores vivas, mas são mais claras. Então, é um azul, é um verde, um rosa, sempre esses tons, assim, que vão ser utilizados, até porque faz essa referência à natureza também, como eu falei, né? Inspiração na natureza e tal. Essa pintura aqui, ela se chama a Vênus, né? Que Vênus é uma deusa romana, se eu não me engano. Então, pra gente ver como a temática também, no tema, né? Eles vão buscar essa inspiração lá na cultura greco-romana. Então, aqui o artista ele escolhe
fazer um tema religioso, mas não na religião cristã. Ele se volta lá para a temática das crenças dos romanos, das crenças greco-romanas. Então ele vai fazer essa deusa que é a Vênus, que é uma deusa romana. Um artista muito característico desse período é o Leonardo da Vinci, que é o pintor que fez a Mona Lisa. Então a gente tem aqui uma questão, eu já falei sobre ele em outra aula para vocês, falei um pouquinho sobre ele. Uma questão importante sobre ele é que ele vai criar, né, em várias áreas da cultura intelectual. Então ele vai ser não só um artista, mas também um cientista, de certa forma. Ele cria, né, a criação do Leonardo da Vinci, o pensamento, né, as ideias dele, ele não está preso só a uma área do conhecimento. Então ele é desenhista, ele é pintor, ele é cientista também e inventor, principalmente. Ele inventava, inclusive, ele tentou inventar máquinas voadoras, antes de se ter a ideia de avião ainda. Ele já tentava criar essa máquina voadora e ele fez algumas experimentações que não deram muito certo. Mas tinha muita questão também com a anatomia, com a ciência também, era muito presente nas obras dele, porque ele estudava a anatomia para poder criar as figuras humanas mais perfeitas possível, como a gente falou, né, que tinha essa questão da perfeição, que eles foram, dessa beleza idealizada, que eles foram buscar lá na arte greco-romana. Aqui no Renascimento, como eu falei, é um período importante também para a ciência, porque até então, inclusive, aliás, nesse período ainda, o estudo de anatomia, através do estudo de cadáver, ele era proibido. E hoje em dia, isso é feito até hoje em dia mesmo. Os médicos, geralmente os estudantes de medicina, né, eles têm alguns cadáveres lá nas faculdades para poder estudar a anatomia, estudar como funcionam os órgãos, aonde fica cada órgão, onde ficam os músculos, principalmente. E os artistas, né, incluindo Leonardo da Vinci, do período do Renascimento, eles começam a utilizar esse estudo para poder buscar essa perfeição, né, na representação do corpo humano. Então eles estudam muito como que era a anatomia para tentar fazer isso da forma mais perfeita possível na tela. O Leonardo da Vinci, então, como eu falei, ele é uma das figuras mais importantes desse período do Renascimento. Tem uma característica muito forte nele, que ele era autodidata. O que isso quer dizer? Ele aprendia muitas coisas sozinho. Por isso que ele era, assim, de tantas áreas do conhecimento, né? Porque ele tinha uma facilidade grande de aprender sem ter muita ajuda. Ele conseguia aprender muitas coisas sozinho. Na questão, principalmente da pintura, ele é muito conhecido por ter desenvolvido, né, uma técnica de fazer sombreamento, que a gente chama de esfumato, que ele fazia essa questão da sombra de uma forma que ele vai meio que esfumando, né, embaçando assim a tinta, fazendo esse sombreamento. Essa parte aqui, ó, como a gente vê, a gente consegue perceber que tem uma sombra aqui feita pela parede, utilizando essa técnica que ele faz. Como eu estava falando, na questão da anatomia, só para eu dar mais uma explicação aqui, era importante para eles porque, por exemplo, eles sabiam, como a gente viu nessa obra aqui, eles sabiam que não podiam tinham que fazer a barriga de uma certa forma, porque ele estudou, né, no cadáver e viu que por dentro ele sabia onde estava cada órgão. Então ele não podia fazer uma barriga que fosse muito negativa, por exemplo, porque ele sabia que ali tinha que ter o órgão tal. Ele sabia que a coxa, ela tinha um formato certo de ser feito por causa dos músculos que tinham na coxa.
Então, era o estudo, né, da anatomia, dos órgãos internos, assim, do corpo, era para poder fazer a superfície na tela da forma mais perfeita possível. E aí eu já falei para vocês do Da Vinci quando a gente falou um pouco sobre as linhas e sobre a importância do esboço. Isso porque o Da Vinci, ele fazia muitos esboços, não só de suas pinturas, mas também das suas invenções, né? Ele tinha essa questão com um desenho muito forte. Ele tinha muitos cadernos em que ele anotava todas as suas ideias e todas os seus esboços. Então a gente tem os esboços das pinturas, os esboços das invenções, de obras arquitetônicas também. E as ideias dele, assim, sentimentos, pensamentos, histórias sobre a vida dele, ele escrevia, eram diários mesmo, sabe? Então, como a gente estava falando, ele tem essa questão muito forte com a questão da linha, que foi algo que a gente já estudou, quando eu falo que ele tem essa relação com a questão do esboço. Então, por exemplo, essa obra daqui, ele é um esboço que estava feito em um dos cadernos dele, é um autorretrato. E a gente vê, né, que teve um cuidado ali de se ter um esboço, a gente tem todas as linhas que ele fez, as marcações certinhas, para poder fazer esse desenho. E essa daqui é a Mona Lisa, que é uma pintura muito famosa, é a pintura mais famosa dele, mais famosa da história da arte como um todo até, que ela é importante por esse jeito que ele desenvolveu de fazer o olhar dela, né? Que as pessoas falam que parece que ela tá te acompanhando com os olhos. Ele desenvolveu essa técnica de fazer a pintura de uma forma que parece que ela tem uma certa vida, assim, né? Que ela tá te acompanhando, que ela tá te observando. Mas o tema não era o tema, como eu falei, tinha essa temática religiosa também. Então ele faz pinturas também com essa temática religiosa cristã também. Como, por exemplo, essa obra que é muito conhecida dele, que é a Última Ceia. E a gente vê aqui a importância das cores que eu falei, que são cores vivas, né? A gente vê aqui nas roupas, são cores muito brilhantes, elas não são não chegam a ser muito chamativas, mas são cores muito vibrantes, muito vivas, né? A gente tem o uso do azul, o uso do vermelho aqui na roupa do Jesus. E todos os apóstolos também, eles estão com roupas assim, tem algumas roupas que são mais terrosas, mas muitas são com cores que não eram muito tradicionais na época, na pintura feita antes desse período do Renascimento. Eles que começam a utilizar essas cores mais vivas, até como eu falei, por conta do desenvolvimento daquele tipo de tinta que era a tinta a óleo, que permitia fazer essas cores mais vivas. Eu vou encerrar por aqui, por hoje. Eu não vou deixar atividade para casa, mas eu tô deixando lá no aplicativo o trabalho para vocês, o trabalho que vale o ponto extra. Qualquer dúvida que vocês tenham, me procurar pelo aplicativo ou tirar lá no Zoom, na nossa reunião do Zoom. Não esqueçam do nosso horário para a gente poder estar conversando. Se por acaso não conseguir entrar, ou se tiver algum problema, não puder entrar, ou não tiver como ter acesso, tudo bem, só precisa justificar. E coloca lá no grupo, no aplicativo para mim, para eu poder tirar as suas dúvidas. Se você tiver algum tipo de dúvida, é só mandar. Tem lá na nossa pasta uma forma de vocês me mandarem mensagem. E eu respondo assim que eu puder, e a gente vai conversando, tendo essa troca para poder tirar o máximo de dúvidas possível para vocês conseguirem fazer, né, as atividades. E eu saber também se vocês estão conseguindo acompanhar direitinho o conteúdo, se tá tudo ficando claro, se ficou alguma dúvida, se vocês querem que eu faça alguma coisa de alguma forma diferente. Então, qualquer coisa a gente conversa pelo Zoom. Eu espero vocês lá pra gente conversar e tirar essas dúvidas e eu explicar um pouco melhor o conteúdo para quem precisar. Mas não esqueçam de aparecer, de buscar, né, aparecer por lá ou justificar a falta. Na próxima aula a gente dá continuidade, então.